Boa noite. Nós vamos dar continuidade às mesas do segundo seminário internacional. Hoje nós estamos como convidado com o doutor em Cultura e Significação pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele também é jornalista de formação, mestre em comunicação na linha de pesquisa em audiovisualidade das mídias na Unicinos, onde também fez especialização em filosofia. É editor do site Antropofagias e jornalista do Instituto Humanitas Unicinos. Ricardo Machado, fica à vontade. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigado, Roberta. Muito obrigado, boa noite a todos. Eu preparei um textinho que eu vou ler, então eu pretendo me manter mais ou menos nos tempos, assim, mais ou menos regulamentares, para a gente poder depois debater, né? Eu gostaria de agradecer uma vez mais a generosa atenção comigo e o convite, né? Eu me sinto muito honrado, assim, de participar desse evento, sobretudo pelos nomes e pelos debates que precederam o meu e que qualificam demais esse seminário que é realizado pelo Grupo Pragmatismo. Então, agradeço também ao Alexandre, ao agradecê-lo, manifesto minha gratidão a todas e todos os organizadores e conferencistas que passaram por aqui e que também inspiraram a apresentação que eu vou fazer a partir de agora. Bem, talvez eu devesse começar dizendo que a minha tese resulta de um equívoco. Trata-se, antes de mais nada, de um estudo do campo da comunicação, mas que interconecta, interrelaciona semiótica, teoria e crítica literária e antropologia. Ou, para dizer de um modo mais específico, semiótica da cultura de Uri Lotman, antropofagia nativa, descrita pela antropologia e pelos cronistas do século XVI, e a antropofagia oswaldiana, evidentemente, e perspectivismo ameríndio, né, de Tânia Stolze Lima, Aparecida Vilaça, e, sobretudo, do Viveres de Castro. A tese se constitui, como se pode supor, num trabalho ambicioso, e na ambiguidade que o termo sugere. Isso é, ela como algo, a tese possui algo de original e, portanto, de positivo, mas também ela também materializa uma certa ingenuidade de pesquisador, minha, evidentemente, que pressupôs dar conta de algo tão complexo, de interrelacionar conhecimentos desses três campos, né, em apenas uma pesquisa de doutorado. Então, ela é ambiciosa nesse sentido ambíguo do termo, né? Então, pelo bem e pelo mal, eu não vou me deter sobre todos esses aspectos de que versam a tese, por inúmeras razões, de modo que vou dedicar minha exposição especificamente para tratar do tema, que é o tema título dessa mesa, né? Aquilo que poderíamos chamar de semióticas canibais. Mais especificamente, as semiofagias canibais que resultam como uma formulação da minha pesquisa. Nesse sentido, eu vou me deter em aspectos bastante particulares que eu tenho pensado a partir da tese e retomando questões abordadas nela, mas levantando outras perguntas concernentes ao que estaria ligado a um certo tipo de humanidade que não está restrito ao modo antropocêntrico. Isto é, uma humanidade que leva em conta a cultura não como manifestação de uma única espécie. É isso que coloca em causa o naturalismo ocidental, da divisão radical e pré-estabelecida entre cultura e natureza. Tema que, aliás, foi apresentado de forma muito competente e minuciosa pelo Zé Antônio na última conferência. Bem, daí a importância, por se tratar de uma humanidade que não está restrita à nossa espécie, o multinaturalismo indígena, como ontologia de fundo, amplia as possibilidades de compreendermos processos sociais e semióticos de construção de sentido sobre o mundo. Se a semiótica pode ter alguma serventia, ela está ligada necessariamente
a possibilidade de desnaturalizarmos, na acepção ocidental do termo, os modos como tendemos a agenciar e compreender as coisas. Dentre outras, o que é ser humano e o que significa uma democracia para todas as espécies de humanos. Esses dois termos, humanos e democracia, fazem parte, né, do título do segundo seminário. E eles também são importantes nesse debate que eu pretendo trazer aqui. Então, essas questões que eu coloco, embora não sejam meramente retóricas, não são algo que eu pretendo oferecer respostas a elas, inclusive por uma certa incapacidade, se não inadequação de formulá-las individualmente. O que pretendo oferecer uma explicação rápida de como as semióticas canibais se constituem, tal como eu tenho pensado, em uma forma de trazer à tona certos mecanismos de produção de sentido, e de como esse processo depende, em maior ou menor grau, de um deslocamento de perspectiva, mas invertendo de um deslocamento de perspectiva que nos permite ver e perceber como outro. Em termos lotmanianos, do Yuri Lotman, da teoria da semiótica da cultura, mas invertendo a tendência do postulado original que ele coloca, tem a ver com o exercício de ver o cultural desde o extracultural. Poderia se objetar que é impossível esse deslocamento de perspectiva. Entretanto, eu pergunto, o que seriam os maus, para nós, digamos assim, os maus encontros da floresta entre um ser de nossa espécie que é surpreendido por uma onça, se não um evento deste tipo, em que as perspectivas se invertem e nos vemos submetidos à condição de caça? Essa proposição que eu trago, ela é bastante recorrente no campo da antropologia, nos relatos etnográficos, e eu acho que ela ilustra bem assim essa condição, digamos assim, quase sobrenatural, se não sobrenatural, num sentido muito específico que a antropologia dá a esse termo, depois eu posso falar sobre isso. É um exemplo muito bom assim de a gente pensar como há situações em que a gente é capaz de mais por força da circunstância do que por qualquer outra coisa, de deslocar essa perspectiva, de deslocar o nosso modo de como a gente vê o mundo e as coisas do mundo. Então, se nessa condição a gente pode fazer esse deslocamento, bom, é sinal que em qualquer outra a gente pode pelo menos fazer um exercício de tentativa de deslocamento de perspectiva. Então, essa abstração que eu proponho tem pouco a ver com a possibilidade, tem um pouco a ver com a possibilidade de ensaiarmos semioticamente estas outras possibilidades de ver o mundo. O que eu vou falar agora é sobre a crise da mediação, não propriamente ou somente da representação. Muito se discute com absoluta pertinência sobre a crise da representação, tema que é rico em discussão e cuja fortuna crítica a gente mais ou menos conhece. Meu interesse, no entanto, repousa sobre um certo deslocamento da questão, pensando em termos mais topológicos, digamos assim. O tema, evidentemente, não é novo, né? De algum modo, essa crise da mediação é propriamente uma crise moderna, né? Que se constitui em uma espécie de oxímoron, pois a razão pela qual acreditarmos sermos, então, modernos é justamente aquilo que paradoxalmente nos leva, para dizer junto com Latour, a considerar que jamais tenhamos sido modernos. Com isso, não estou dizendo que não houve modernidade, mas que a razão pela qual acreditávamos sermos modernos é que parece um pouco deslocada, se não equivocada. No artigo Os Pronomes Cosmológicos e o Perspectivismo Ameríndio, o Viveiros de Castro chama atenção para o ponto de fuga do multinaturalismo,
que da maneira como eu tenho lido o seu pensamento, trata-se de algo central para compreendermos a importância de tomarmos a mediação como algo relevante para o nosso debate. Cito o Viveros. O ponto de fuga universal do perspectivismo cosmológico, o mito fala de um estado do ser em que os corpos e os nomes, as almas e as afecções, o eu e o outro, se interpenetram, mergulhados em um mesmo meio pré-subjetivo e pré-objetivo, meio cujo fim justamente a mitologia se propõe a contar. O que me interessa nessa citação é frisar o papel da mediação na constituição da significação das coisas. O mundo é prenhe e cheio de mitologias, das quais a modernidade ocidental e ocidentalizante é, a despeito de ter se hegemonizado, apenas mais uma delas. A questão passa, portanto, por tentar descobrir, no sentido mais literal do termo, de trazer à tona, de destapar, qual é a mitologia, cosmologia, ou em termos ocidentais, filosofia, que está em jogo quando descrevemos os humanos e seus hábitos. Portanto, essa consciência de partida rompe com o círculo de giz do naturalismo moderno, pois o que é cultura e natureza passa a ser dado pela relação. Quem é sujeito e quem é objeto dependerá, portanto, de quem na relação, que também é semiótica, toma a posição de humano. Então, eu gostaria de fazer um pequeno desvio a uma obra que eu acabei lendo após a tese e uma única vez. E eu digo isso quase em tom de desculpas, por não se tratar de uma leitura que eu possa aprofundar minuciosamente, e cujo título desse livro se chama Investigação sobre os Modos de Existência, uma Antropologia dos Modernos, do Bruno Latour. A questão de fundo que o livro aborda é que talvez devêssemos estar mais preocupados com os modos pelos quais as coisas são ditas que com a busca obsessiva pela verdade. Afinal, tudo que se diz de um modo, precisamente um modo de ser. Não se trata de não se importar com a verdade ou de relativizar o que é a verdade em um sentido relativista absolutista, em que tudo passa a ser verdade, como nas redes de desinformação do WhatsApp, por exemplo. Trata-se de pensar que a verdade é relativa, não relativista, então, ao modo de ser. E a questão que se abre é como fazer alianças, como propõe Stabile Stangers, por exemplo, ou como compor verdades pragmáticas entre modos de ser distintos. Eu voltarei a esse tema adiante. Retomando, um trabalho semiótico, nesse sentido, consistiria em tentar não somente identificar que modo de ser produz determinados sentidos, determinadas compreensões sobre o mundo, mas também tentar explicar, desdobrar os códigos culturais pelos quais opera. Em linhas gerais, dar a ver os processos de mediação significa ecologizar, mostrar a que conjunto de valores está submetido um determinado fenômeno e sob qual ontologia está sendo explicado. Ecologizar, nos termos do Latour, tem a ver com, e agora cito o autor, fazer coexistir um número maior de valores em um ecossistema um pouco mais rico. Concluo a citação. Então, isso necessariamente é o oposto de modernizar, né? Que consistiria, segundo o próprio Latour, em purificar, né? Como se isso fosse possível. Purificar o que é da ordem da natureza e da cultura, o que é da ordem da ciência e da política, por exemplo. Bom, agora eu vou me deter sobre a seguinte questão. Para que serve uma semiótica multinaturalista? Em primeiro lugar, talvez fosse importante situar a semiótica e qual tipo de semiótica eu tenho trabalhado. Bom, a semiótica é o estudo dos signos, cuja tradição pode ser remetida de Platão
a contemporaneidade, como o Winfried Nietzsche, professor da PUC São Paulo, faz num livrinho muito breve, mas um livro muito instigante e que traz como sugere o título, traz um panorama de estudos semióticos, né? O livro se chama Panorama da Semiótica de Platão a Peirce, no qual ele faz, então, essa espécie de arqueologia do pensamento semiótico da antiguidade ao começo do século XX. Tem um outro livro dele que ele trata de outras teorias semióticas, então, do século XX em diante, mas além desse trabalho dele, os estudos de semiótica foram sendo atualizados ao longo do século passado, também em tensionamento com os estudos linguísticos, ora se aproximando, ora se distanciando, né? Então, autores, inclusive autores considerados pós-estruturalistas, e sem querer entrar nesse debate tipológico, mas apenas para situar mais ou menos a linha de estudos semióticos, a gente poderia pensar, então, autores, ou pelo menos parte da obra de Foucault, de Deleuze e Guattari, por exemplo, também como levantam debates semióticos, né? Tem grupos de pesquisa que estudam semiótica, por exemplo, a partir só do Deleuze e do Guattari, né? Feita essa contextualização mais ampla, digamos assim, cabe escrever qual tipo de semiótica que eu trabalho, que, como já apontei, é a semiótica da cultura russa, né? Especialmente a partir da obra do Yuri Lotman, que é um dos semioticistas da chamada escola de Tartu Moscou. Essa escola, a Irene Machado, também professora da PUC São Paulo, tem um livro que se chama Escola de Tartu Moscou, que ela fala bastante, traz textos que foram debatidos nos seminários de verão desses autores e conta um pouco a história dessa escola. E a escola de Tartu Moscou foi composta por esses pesquisadores que se estudavam a cultura, né? E se reúnem nesses cursos de verão para construir seus postulados a respeito das dinâmicas da cultura. E esse grupo e a própria disciplina de semiótica, digamos assim, eles guardam uma certa similitude, que é a semiótica como uma disciplina científica, ela não é reconhecida em todos os manuais da comunicação como uma teoria do campo da comunicação, né? Não é para todos os manuais que semiótica entra como teoria da comunicação. E esse aspecto marginal da semiótica é especialmente importante quando se trata de pensar os teóricos russos da semiótica da cultura, ou melhor dizendo, os teóricos soviéticos, porque eles também eles faziam esse trabalho mais ou menos escondido do regime soviético, né? A escola de Tartu fica onde hoje é a Estônia, né? Mas, obviamente, na época da Cortina de Ferro, todos faziam parte da União Soviética, né? Mas esse intercâmbio entre esses pesquisadores de Tartu e de Moscou tinha uma estabilidade, muito embora esse trabalho ocorresse de forma marginal, mas também para que esse trabalho não chamasse tanto a atenção do regime soviético. E isso fica mais ou menos evidenciado pela forma como os estudos realizados por esse grupo acabaram sendo posteriormente organizados em livros, que consistem na reunião de artigos escritos de maneira dispersa e nem sempre lógica. Daí um pouco a dificuldade de mapear de forma mais organizada definições e conceitos como semiosfera, fronteira, tradução, explosão semiótica, que são todos conceitos trabalhados por esses autores. No meu trabalho, acabei me valendo do que chamei de estruturalidades do texto na cultura, para pensar uma análise semiótica multinaturalista da cultura. Então, em suma, a proposta consiste em pensar uma análise semiótica da cultura em que a própria noção de cultura não estivesse reduzida ao antropocentrismo. Por texto,
pelo o conceito de texto na semiótica da cultura, ele compreende todo e qualquer signo da cultura, desde textos propriamente ditos, como texto escrito, cinematográfico, pictórico, por exemplo, até comportamentos sociais, como, por exemplo, comportamentos sociais dos mais banais, assim, como aqueles que sugerem que a gente use uma determinada vestimenta para ir à praia e outra para ir no tribunal do júri. Então, as estruturalidades destes textos culturais é composta, tal como propõe a semiótica da cultura, por linguagens, códigos culturais, sistemas modelizantes, fronteiras semiótica e tradução intersemiótica. O limite de uma abordagem que leva em conta a semiótica da cultura e multinaturalismo, interrelacionando essas duas coisas, reside justamente na tarefa de se pensar e aproximar coisas que pertencem a níveis de abstração distintos, a saber, a semiótica da cultura russa se debruça sobre a cultura a partir da divisão naturalista, ao passo que o multinaturalismo a coloca em causa, essa divisão, né? Então, daí a importância, em termos metodológicos, da proposta do Mauro Almeida, professor da Unicamp, no texto Anarquismo Ontológico e Verdade no Antropoceno, em que ele postula, cito o professor: a solução para esse problema consiste em separar metafísicas e encontros pragmáticos, pois não se trata de conciliar ou traduzir ciências em conhecimentos locais, reduzindo os últimos ao denominador comum do realismo científico. Em vez disso, trata-se de reconhecer que diferentes teorias, cosmologias, ainda que incomensuráveis e irredutíveis entre si, podem dar conta das mesmas experiências, dos mesmos matter of fact, em contextos particulares. Retomando a questão semiótica, a proposta nessa articulação em comum entre semiótica da cultura e multinaturalismo consiste em pensar como humanos outros organizam os elementos que constituem a cultura a partir de suas multinaturezas. Ou, para dizer de outro modo, talvez mais claro, a partir da multiplicidade de seus corpos. Corpo aqui não deve ser compreendido como uma determinada extensão, embora também o seja, mas como um conjunto de afecções. Sinteticamente, podemos recorrer à definição do Viver de Castro, que cito: o que estou chamando de corpo, portanto, não é sinônimo de fisiologia distintiva ou anatomia característica. É um conjunto de maneiras ou modos de ser que constituem um hábito. Encerra a citação. É nesse sentido que o multinaturalismo é um certo maneirismo, como também propõe Viveiros. Então, um dos problemas centrais quando se trata de pensar uma semiótica, embora a rigor qualquer teoria, mas uma semiótica que se propõe a dar conta de um conjunto tão amplo e heterogêneo de fenômenos, sem cair em um universalismo totalizante, é como manejar, digamos assim, ontologias incomensuráveis. Como lidar com humanidades que obedecem ou estão manifestas a corporalidades irreconciliáveis quando se trata de definir quem é ou o que é o humano da relação. As implicações políticas dessa encruzilhada é tudo menos algo que se possa se considerar simples, ou simples de explicar. Partindo do pressuposto de que sim, a cultura pode ser analisada semioticamente a partir de uma cosmovisão multinaturalista e que, portanto, a divisão de cultura e natureza não é algo que é dado a priori, mas que depende de quem ocupa a posição de humano em uma dada relação, a questão que emerge é a seguinte: como dar conta de uma análise semiótica que pode ser tão diversa e múltipla quanto são diversos e múltiplos os corpos? Nesse momento, parece oportuno retomar o Bruno Latour e suas reflexões sobre os modos de existência. Isso passa, em termos metodológicos de análise semiótica, de ir avançando por meio de uma certa comparação entre dois modos de existência cada vez. Cito Latour. Comparando conflitos de valor 2 a 2, notaremos muito rapidamente que a maioria das tensões resultam do fato de que, para julgar a veracidade de um modo,
usamos as condições de veridicção de outro. Obviamente, isso supõe que se aceite o pluralismo dos modos e, portanto, a pluralidade das chaves pelas quais se julga sua veracidade ou falsidade. Em suma, trata-se de evitar julgar um modo de existência pelas lógicas de outro modo de existência. É verdadeiro, porém, que tal estratégia de examinar cosmologias, ontologias, paradigmas aos pares não expressa a multiplicidade existencial da vida. Contudo, essa estratégia torna esses encontros antes irreconciliáveis em encontros pragmáticos. De modo mais amplo, a tarefa consiste em ir formando infinitamente esses conjuntos duplos, mas sempre abertos a outras possibilidades de arranjo, de acordo com as circunstâncias. A proposta parece ser de estabelecer a possibilidade constante e infinita de, e agora eu cito Viveiros, aceitar a oportunidade e a relevância dessa tarefa de pensar outramente. Pensar outramente, pensar com outras mentes. Né? Quando ele cita isso, ele remete ao Foucault. Muito bem. Para essa nova sessão, formulei a seguinte questão: o que propõe as semióticas canibais? Bom, em primeiro lugar, cabe dizer que as semióticas canibais são mais amplas, complexas e sofisticadas que as semiofagias canibais que propõem minha tese. O próprio multinaturalismo ameríndio é um certo tipo de semiótica canibal. E que o multinaturalismo é uma semiótica, não há dúvidas. Quer dizer, para mim agora não há dúvidas, muito embora eu não reconhecesse o multinaturalismo como uma semiótica, até que na banca fui interpelado pelo Viveiros, que me disse: não, o multinaturalismo é um tipo de semiótica. Então, esse diálogo, digamos assim, a partir da arguição da banca, me abriu um pouco a mente para perceber outros trabalhos também como semióticas canibais. E aí eu cito, né, as obras da Tânia Stossi Lima, Um Peixe Olhou para Mim, né, tese, um trabalho de fôlego que ela fez, um trabalho foi muito importante para a minha pesquisa, e também o trabalho da Aparecida Vilaça, Comendo como Gente, Formas de Canibalismo Ari, entre outras, né. E me parece também que o primeiro volume das mitológicas do Lévi-Strauss, Cru e Cozido, também obedece a essa... pode também ser lido como um trabalho nessa chave de leitura, né, que propõe semióticas canibais, né. Então, portanto, essas as semióticas canibais, que dão título à minha fala, digamos assim, são parte não somente de certos aspectos da sociabilidade indígena amazônica, sobretudo, com todas as diferenças e particularidades dos distintos grupos étnicos, como também habitam o cânone da literatura antropológica sobre o tema. Só que há, contudo, uma diferença crucial entre as semióticas canibais que eu acabei de mencionar e as semiofagias canibais, tal como apresento e penso na tese. Não é exatamente uma diferença de grau, mas de natureza. À medida que as semiofagias canibais, tendo sido pensadas a partir do campo da comunicação, têm como objetivo sugerir uma forma de análise do signo mais aos moldes das teorias semióticas que encaram essa tarefa metodologicamente. Então, isso não implica que não se possa examinar dinâmicas outras, como as consequências políticas e sociais de um dado texto ou signo da cultura, por meio das semiofagias canibais. Ao contrário, tanto melhor quanto mais ampla pudesse ser essa leitura. Então, dito isto, ou apesar disso, as semiofagias canibais que proponho de modo embrionário na minha tese é apenas, ou ainda,
uma ínfima estrela opaca nessa constelação das semióticas canibais, mais amplas e profundas que a minha proposição. Então, antes de apresentá-la, gostaria de retomar um mito ameríndio dos tantos existentes, que conta como os humanos, como nós, roubaram o fogo das onças e quais são as consequências semióticas, das quais uma delas é a perda de capacidade de nos comunicarmos com essas espécies, e as consequências sociais, a saber, a ruptura de nossas relações pacíficas com essa alteridade. Então, quem recorda e nos conta esse mito é o Alberto Mussa, em seu primeiro livro, não ficcional, chamado A Origem da Espécie, o Roubo do Fogo e a Noção de Humanidade. Citarei o mito. No tempo em que os homens comiam carne crua, um homem leva Botoque, seu jovem cunhado, para pegar filhotes de arara no alto de um rochedo. O rapaz diz que só há 2 ovos. O homem manda jogá-los. Os ovos viram pedras e machucam as mãos do homem. O homem, furioso, sem saber que as araras eram encantadas, puxa a escada. Botoque passa fome e tem que comer os próprios excrementos. Vê uma onça passando com arco e flechas e todo tipo de caça. A onça vê a sombra de Botoque, tenta pegá-la, descobre Botoque no alto da pedra e procura convencê-la a descer. Botoque tem medo, mas desce. A onça leva Botoque nas costas para sua aldeia e, depois de adotá-lo como filho, dá a ele carne moqueada num fogo que ardia num jatobá. A Índia, mulher da onça, não gosta de Botoque e dá ao rapaz carne velha. Botoque reclama e ela lhe arranha o rosto. Ele se refugia na floresta. A onça dá um arco a Botoque, ensina a atirar e manda atacar a mulher se ela agir mal. Botoque mata a madrasta. Com medo, foge levando as armas e a carne moqueada. Chega à aldeia de noite. Deita na esteira da mãe e ela demora a reconhecê-lo. No dia seguinte, distribuem a carne e os índios decidem roubar o fogo. Chegam na aldeia da onça, que estava fora, e roubam o fogo. A onça passa a odiar os humanos pela traição do filho adotivo, que roubou também o segredo do arco e flecha. Do fogo ficou a onça com um reflexo nos olhos e jurou só comer carne crua e caçar com os dentes. Fim do mito. O mito retomado e descrito por Mussa é interessante no nosso debate por 2 motivos. Ele exemplifica de modo bastante rico e claro o que é propriamente um exercício de deslocamento de perspectiva, especialmente quando aborda o encontro entre a onça e Botoque e seus desdobramentos culturais, pois afinal é a onça, animal conhecido por ser uma caçadora astuta, quem ensina Botoque a usar o arco e flecha. E o segundo motivo que é interessante, esse mito, para o nosso debate, é pelo aspecto que apontei anteriormente, que é o evento cosmológico indígena que explica a ruptura ontológica por vingança da onça entre 2 tipos de humanidade. Então, a humanidade da onça e a nossa, por assim dizer, é rompida nesse momento, por vingança da onça. E por vingança, ela passa a comer só carne crua, que é propriamente o que caracteriza essa, digamos assim, essa ruptura ontológica entre nós e as onças. Com esse exemplo em mente, talvez seja mais razoável pensarmos as dimensões que constituem as semiofagias canibais que tento construir. Então, em alguma medida, as semiofagias canibais são também um certo maneirismo teórico. É antes uma abordagem, uma maneira, portanto, que uma teoria, o que, aliás, dependeria de um maior aprofundamento e discussão com os pares. Ela se funda, contudo, a partir de 6 princípios, que talvez pudessem ser mais produtivos se pensados como linhas de fuga. Vejamos, são eles: humanidade relacional, modelização, inimizade, equivocidade, semioses canibais e diferença. A proposta consiste em especular formas de análise dos processos de produção de sentido, também chamados de semiose,
a partir de uma abordagem que leva em conta os aspectos anteriormente descritos. Aliás, os princípios das semiofagias canibais, com muitas aspas, afinal não é propriamente uma teoria sistêmica, ou melhor, nem teoria é uma teorização, não devem ser compreendidos como um passo a passo, pois não são etapas que se sucedem uma à outra. Não são exatamente engrenagens de uma máquina também. Talvez a melhor figura de linguagem que explique as semiofagias canibais, os princípios, digamos assim, das semiofagias canibais são lentes, que se sobrepõem umas às outras e que nos permitem compreender ou perceber que a compreensão de todo o processo de significação passa por trazer às vistas a mediação que o conforma. Em suma, as semiofagias canibais são um modo de dar a ver as mediações, quais sejam. São uma maneira de nos fazer perceber que modos de existência estão em jogo quando dizemos que uma coisa é determinada coisa e não outra, e porque esse estatuto é sempre vicário e instável. Então, disso decorre uma breve explicação sobre cada uma das lentes que compõem o modo de observar os signos e os fenômenos a partir das semiofagias canibais. Então, o primeiro deles como eu disse, não é um passo a passo, mas para falar em ordem mais ou menos lógica, que eu imagino que seja a melhor de compreender. O primeiro deles consiste em identificar quem é um humano em uma dada relação, no sentido de considerar diversos pontos de vista semióticos e os diferentes funcionamentos de cada modo de existência, levando em conta que a condição de humano não está dada previamente. O segundo ponto é reconhecer os tipos diferentes de modelizações que decorrem de distintas naturezas, como, por exemplo, considerar que o sangue é a cerveja do jaguar, pois em ambos casos o mesmo aspecto cultural se manifesta a partir de materialidades completamente distintas, com o sangue no caso do humano onça e com a cerveja no caso do humano sapiens, digamos assim. Essas duas bebidas funcionam de maneira mais ou menos análoga, pois se tratam de bebidas embriagantes, pois tanto o humano homem quanto o humano onça ficam em estados alterados de consciência quando fazem uso dessas bebidas. Terceiro ponto, perceber as relações comunicacionais desde o paradigma da inimizade indígena, cuja diferença, a inimizade ocidental, repousa sobre o real e intenso interesse pela alteridade como dispositivo de codeterminação da identidade. Essa é a razão pela qual, por exemplo, o ritual antropofágico, ainda que belicoso e constituído também por uma certa poética do mal, não era um ritual propriamente violento, pelo menos não nos termos e nas formas que a sociedade ocidental é violenta, basicamente por duas razões. A primeira, porque se pretendia extrair muito valor simbólico, no sentido propriamente antropofágico, de poucas mortes. E, em segundo lugar, porque a ideia de extermínio do outro não parece ter sido jamais uma hipótese, entre outras razões por essa relação de codeterminação do eu como outro. O quarto aspecto implica, então, implica o fato de que esse deslocamento perspectivo do exercício de tentar também semiotizar a partir do outro, em suma, de evitar julgar outro modo de existência pelo próprio, produz uma significação que é sempre transitória e necessariamente disjuntiva. Então, cito Viveiros para me explicar melhor, e já retomo o exemplo do sangue da cerveja. Ele diz assim, Viveiros diz assim, não há, enfim, um X que seja sangue para uma espécie e cerveja para outra. Há, desde o início, um sangue-cerveja, que é uma das singularidades ou afecções características da multiplicidade humano-jaguar. É por isso que concluo a citação, é por isso que em uma abordagem semiofágica canibal, os sentidos são sempre atravessados por deslizamentos, imprevisibilidades, desterritorializações e reterritorializações. E isso tudo é marcado pela equivocidade.
Quinto aspecto, que as semioses canibais são constituídas por uma triangulação cosmopolítica bastante complexa, mas que poderíamos sintetizar na seguinte formulação. As semioses canibais, a partir do perspectivismo ameríndio, compreende fenômenos como o do agenciamento humano das onças, considerando que nesse processo semiótico estão incluídos os índios, as onças e nós, os brancos. Então, as consequências teóricas dessa implicação, desta triangulação, implica uma semiótica multinaturalista de fundo que funciona na forma de uma contra-antropologia, interlocutora da antropologia dos brancos, não um mero objeto da antropologia, que ao ser colocada em relação com os modos hegemônicos da semiose dos brancos, reconhecida por hegemônico, modo hegemônico da semiose dos brancos, estou falando que é um modo antropocêntrico, por definição. Então, quando o multinaturalismo é colocado em relação com isso, produz também um certo tipo de contra-semiose que faz interlocução com a semiótica da cultura. Então, as semioses canibais têm a ver com o processo de especular o estatuto semiótico humano em entes não previamente compreendidos como humanos. Então, por fim, o sexto elemento das semiofagías canibais é a diferença. Esse termo é do próprio Viveiros. Ele escreve, ele comenta isso numa entrevista, que ele faz uma espécie de trocadilho com o Différance, do Derrida. E eu tomo esse termo de lado, essa entrevista, mas na tese funciona como a diferença está ligada à diferença oriunda dos processos comunicacionais em zonas de não intersecção. Ou seja, que é pensar o que a gente normalmente chama o extracultural, não a partir da nossa cultura, mas fazer um deslocamento assim, para esse extracultural. Então, tentar ver as coisas desde esse outro lugar, desde uma zona de não intersecção, digamos assim. E que consiste, então, de pensar a cultura pelo que tendemos ou costumamos chamar de natureza, de experimentar a possibilidade de se construir verdades pragmáticas. Criar modos de espreitar os sentidos do mundo a partir da terceira margem do rio, como diria, para citar e lembrar o conto magnífico do Guimarães Rosa. Então, o que está em jogo na forma como percebemos as semiotizações multinaturalistas, a forma como os povos nativos veem as onças, inclui a forma como eles se veem sendo vistos pelas onças. Então, o que está em jogo, né, nesse tipo de lógica de perceber o mundo, em relação às maneiras ocidentais de semiotização, é a possibilidade de inteligibilidade dos fenômenos quando estamos tratando de contatos entre entes de diferentes naturezas, mas dotados de uma mesma cultura. O fato de os animais se pensarem como humanos muda toda a relação, que torna-se política, ou melhor, cosmopolítica. E isso reconfigura toda a problemática comunicacional, indicando a importância de levarmos em conta os diferentes níveis de abstração nos modos de produção de sentido. Bem, gente, estou encerrando agora, tem só mais um trechinho. Vou passar só um pouquinho do tempo previsto, mas vamos lá. Uma verdade canibal. Ao finalizar, eu gostaria de sublinhar alguns aspectos que me parecem relevantes de considerar. O exercício que proponho na minha tese, que de alguma maneira retomo nessa fala, é o de trabalhar com teorizações em níveis de abstrações nem sempre simétricos e nem sempre convergentes, mas cujo exercício, a despeito de suas contradições, permite, tal como eu penso, praticar um deslocamento metodológico de perspectiva. Isto é, pensar a semiótica desde a antropologia e a antropologia desde a semiótica. Também gostaria de pontuar que, apesar de tudo parecer mais ou menos lógico e de que as relações apresentadas na fala parecem pacíficas, esse trabalho é marcado por uma profunda tensão, profunda e constante tensão, em que não raro se opta por alguns saltos relacionais cujo único objetivo é tentar fazer o debate avançar,
sem ignorar, contudo, que para todos esses nós teóricos se deve desdobrar novas elucubrações mais profundas e detalhadas. Então, se há algo de interessante no que eu expus a despeito dos limites e daquilo que eu não fui capaz de perceber e resolver, é uma tentativa de propor um exercício diplomático que seja capaz de nos oferecer caminhos para enfrentarmos os profundos desafios à vida e as formas de vida e de todas as vidas no antropoceno, o que inclui toda sorte de nesses desafios, né, estão incluídos, então, toda sorte de negacionismo, como enfrentá-los, né, sem recairmos em um discurso de autoridade tipicamente moderno. Então, vale aqui retomar, desta vez de forma um pouco mais consistente, o que são as verdades pragmáticas sustentadas por Mauro Almeida. Cito o autor. A agenda das humanidades não é a guerra contra a ciência. Em vez disso, deve dar conta da distinção entre pseudo-verdades, mentiras e fake news, e pseudo-argumentos, falácias, preservando, ao mesmo tempo, a validade de múltiplas ontologias e de diferentes lógicas. Verdade pragmática é o chão comum de múltiplas ontologias e o critério que permite distinguir entre elas falácias e mentiras de raciocínios consistentes e verdades de fato. Verdade, no sentido pragmático, significa que a afirmação de um fato é acompanhada pela descrição das condições em que esse fato pode ser verificado em um experimento. Verdades pragmáticas são compatíveis com diferentes ontologias, mas permanece a exigência de verificação pragmática dessas ontologias. Para finalizar, e agora é para finalizar de verdade, caberia ressaltar, uma vez mais, que as semiofagias canibais são menos que um conceito, menos que o resultado de uma pesquisa de doutorado, ainda que o seja incontornavelmente, e mais um projeto de pesquisa para a vida toda. As semiofagias canibais pretendem ser apenas um componente da nuvem de debate sobre conceitos e problematizações que tem marcado o pensamento contemporâneo do Brasil e sobre o Brasil nas últimas décadas, o que de quebra tem tornado conceitos e autores daqui mais ou menos relevantes no cenário global de debates sobre as sociedades contemporâneas e suas formas de vida. Muito obrigado.